Olá, pessoal, de volta aqui com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente continua no capítulo 6, começamos no vídeo passado falando sobre o Cristo Consolador. Falamos do jugo leve, itens 1 e 2, e hoje vamos falar dos itens 3 e 4 com o Consolador Prometido. Lembrando sempre da importância de fazer a nossa prece, a leitura de harmonização e depois a prece, para que possamos estar recebendo as melhores vibrações, podemos estabelecer essa conexão com os nossos benfeitores e amigos espirituais que estão aqui presentes. Então, o que é o Consolador Prometido? Quando falamos das 3 revelações, sabemos que a primeira foi a trazida por Moisés, a segunda trazida por Jesus Cristo e a terceira, segundo aqui o próprio trecho do Evangelho de João, seria o Espiritismo. Em algum momento eu assisti um estudo que falava que essa primeira revelação vinha dizendo que não fazer através ali dos mandamentos. A segunda revelação seria o que fazer através de Jesus, trazendo ali o amor. E a terceira, que seria o Consolador Prometido, o Espiritismo, explicando o porquê fazer, trazendo ali o preenchimento de muitas lacunas, a chave, como é falado aqui na própria introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, para muitas coisas que foram ditas à época de Jesus. E aí no próprio início aqui desse texto, ele fala o seguinte, que o Consolador Prometido, que seria o Espiritismo, ele vem ou trazer coisas novas ou relembrar aquilo que foi dito. Trazer coisas novas por quê? Isso a gente já comentou também em alguns vídeos. Porque sabemos que nós mesmos que estamos aqui não temos a maturidade ainda para receber certas informações. A gente dá aquele exemplo de sempre, da criança, como é que você vai explicar para uma criança determinados assuntos. Você não pode usar o vocabulário, você não pode usar a didática, a mesma forma que é utilizada para um adulto, Então, da mesma forma que isso não se aplica para nós que estamos aqui, isso não se aplicava também para esses povos, para essas comunidades à época de Jesus. Tanto é que era outro vocabulário, era outra forma de falar, existiam as parábolas, que Jesus falava por parábolas, que eram histórias para passar ali os ensinamentos. Então, é por isso que é falado que o Espiritismo, ele vem ou trazer coisas novas, porque pressupõe-se que agora já estamos no momento evolutivo espiritual que entenderíamos aquilo que seria trazido, ou relembrar. E aí você vai falar assim, mas precisa relembrar? Bom, a gente tem que pensar que há 2000 anos Jesus esteve aqui e ele ensinou sobre o amor, E olha quanta gente ainda está se matando, olha quanta confusão ainda tem no nosso mundo, quantas brigas por valores materiais, ou seja, a gente ainda não consegue compreender quais são os valores que realmente importam. Então, nós ainda estamos brigando, ainda estamos disputando lugares materiais. Cláudia, mas a gente vive no mundo material, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de comida e ninguém aqui está dizendo o contrário. A gente precisa disso em equilíbrio. Não precisa ser de forma exagerada e principalmente motivado pelo orgulho, pela vaidade, que é o que a gente vê muito hoje no nosso mundo, As brigas, as discussões, as guerras, elas são sempre pelo poder, motivadas sempre pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. Ainda existe uma preocupação muito grande da aparência, as pessoas são aquilo que elas têm. Existe ainda essa motivação de cada um de ter mais, porque ter mais significa mais. Então, sim, é muito necessário que o Espiritismo venha nos lembrar muitas vezes, porque parece que a gente esquece, E não sei se acontece isso com você, mas saímos às vezes de uma palestra, de um estudo ou de uma leitura, eu que estou aqui gravando, esse estudo com vocês, então eu estou aqui, de certo modo estou meditando, de certo modo estou recebendo uma intuição, eu estou passando isso para vocês, acabei o estudo, fiz a minha prece, vem uma situação e eu escorrego nessa casca de banana. Então eu preciso o tempo todo estar relembrando. E o Espiritismo ele faz isso não só através das suas mensagens, como através de tantas pessoas, não só através da codificação, mas como através de tantos outros livros, das obras complementares,
que também nos passam essas mensagens e fazem com que a gente possa ir entendendo cada vez mais o porquê de estarmos aqui, o porquê de estarmos passando por determinadas situações. E quando falamos em relembrar, é relembrar ou trazer, né, como eu falei no início, ou trazer uma coisa nova. Esses conceitos, a lembrança ou o conceito novo, são relacionados a principalmente esse entendimento da nossa constituição, da parte espiritual, da parte carnal. E por entender esse complexo, conseguimos também entender todos os males que nos afligem. Lembrando que a gente está no capítulo que fala do Cristo Consolador. E como eu falei no vídeo passado, se existe um Cristo Consolador, se existe um Consolador prometido, é porque existe alguém que precisa ser consolado. Existe alguém, que eu falei até no vídeo passado também, que somos todos nós, que estamos passando por aflições. E a melhor forma de lidar com a dor, de lidar com os sofrimentos, é entender por que estamos passando por determinada situação. É claro que às vezes a gente não vai ter um entendimento completo, né? Tem gente que quer fazer regressão, tem gente que vai em algumas casas que fornece algum tipo de informação nesse sentido, né? O que a pessoa foi na vida passada, o que ela fez de mal para alguém ou o que fizeram para ela. Então eu sempre falo aqui que existe o esquecimento, né? E se existe o esquecimento, não é à toa, não é pra gente se lembrar, porque muitas vezes essa lembrança, ela não vai fazer bem algum, na verdade ela vai prejudicar, ela vai mexer com a nossa cabeça de modo que a gente aumente a culpa, aumente a mágoa e não resolva, que a gente também sabe disso, né? Que somos espíritos, nos comunicamos pelo pensamento e pelas vibrações. Se a gente entra numa energia, numa vibração de culpa, de tristeza, de medo, quem que vamos atrair? Esses espíritos que estão vibrando nessa mesma faixa. Então, pessoal, o que deve ser lembrado é trazido aqui, através do Evangelho, através da codificação. Tudo isso é trazido para que a gente possa ter meios de lembrar aquilo que um dia foi ensinado, mas que a gente teima em esquecer. Então é como ele fala aqui no item 4, né? Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que este foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo, ele continua, vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E essa parte é bem interessante, porque ele menciona uma causa justa e um fim útil. Isso é uma constante no Espiritismo e é realmente importantíssimo para que a gente entenda essa dinâmica do mundo, né? Para que a gente não caia num vitimismo, tanto nosso, como às vezes absorver aquela energia do mundo, de meu Deus, coitados, porque isso, porque aquilo. É claro que a gente vai ter compaixão, é claro que a gente vai ter empatia com aquela dor e vai sofrer e vai querer resolver de alguma forma. Mas isso é muito diferente de nos colocarmos ou colocarmos determinada situação numa posição de vítima. É simplificar muito algo de complexo que existe por trás, que existe nessa dinâmica maior. Então, quando ele fala de uma causa justa e de um fim útil, ele está querendo dizer que se eu, você e todas as pessoas que estão passando por algo, existe uma causa justa ali. E aí vem o conceito de justiça divina, né? A justiça de toda essa engrenagem que faz rodar esse sistema que nós estamos aqui presentes, né? Então, existe uma causa justa que está lá atrás e que um dia aconteceu e agora estamos todos respondendo por isso, estamos sofrendo as consequências disso e também existe um fim útil. Por quê? Poderia existir uma causa, mas a gente poderia estar aqui pagando e estar vivendo isso por um capricho, por uma vontade de alguém, e não é isso. Existe também uma finalidade. Então, cada coisa na natureza, cada coisa que nos acontece, não só está relacionada a todo um mecanismo da justiça divina, como também compreende uma finalidade. Existe um porquê. E isso é uma das coisas que o Espiritismo nos traz, dentro daquela ideia que eu falei, né, de trazer o novo ou relembrar. É importante sabermos disso.
Quando eu falei no vídeo passado da dor, a gente fala muito aqui da dor e do sofrimento, porque é uma ferramenta de educação, né, para nós espíritos que estamos aqui na Terra. Quando a gente fala da dor, é importante que essa dor ela esteja colocada nesse sistema, que ela seja entendida como parte dessa causa justa e desse fim útil. Ah, mas eu não entendo porque eu estou passando por essa situação. Eu não vejo uma finalidade útil de eu estar passando por isso. Eu não precisava passar por isso, né? Ou a gente fala muito isso do outro. Poxa, fulano tão bom, fulano tão isso, fulano tão aquilo, não precisava passar por isso. Mas não sabemos. O íntimo de cada um e a realidade ali, a verdade de cada um, só mesmo aquela pessoa sabe, às vezes nem ela mesma, e o Pai, né, o Pai Criador, ele vai saber ali o que cada um precisa, os nossos mentores espirituais, nessa responsabilidade de amparar, de nos amparar ali na nossa encarnação, eles também às vezes vão saber aquilo que a gente necessita, mas nós, muitas vezes, às vezes por não querer enxergar a verdade ou não estarmos preparados para enxergar a verdade, a gente acaba ali se cegando muitas vezes. E é por isso que até tem aquela citação, conhece a verdade e a verdade te libertará. Porque só a gente sabendo a nossa verdade, aquilo que nos incomoda, aquilo que precisamos melhorar, é que vamos melhorar aquilo, né, e conseguir seguir em frente. E não vai dar para fazer isso, pessoal, sem aceitar que tá certo, que isso que está acontecendo tá certo. Não vai dar para aceitar sem esse entendimento, porque eu vou sempre ficar com uma posição reativa em relação à vida, reativa em relação ao sofrimento e à dor. Eu não vou aceitar aquilo, eu não vou me resignar. A gente tem um vídeo aqui no canal também que fala sobre resignação, né? Como é difícil, como é o processo, que se resignar não significa simplesmente, como o pessoal fala, né, ser gratiluz e ficar rindo. Tô sofrendo, tá tudo errado, mas eu tô feliz porque eu sou espírita. Ah, nossa, aquele ente querido meu faleceu, mas eu tô feliz porque eu sou espírita. Ser resignado não tem a ver com isso, com você simplesmente estar alienado, mas tem a ver com uma aceitação partindo de um princípio, de uma fé raciocinada, partindo de um estudo, partindo de um conhecimento. Tá, hoje eu aceito que chove porque eu entendo o que é a chuva. Hoje eu entendo que determinada árvore cresce, perde as folhas em determinadas estações, porque eu já entendi o mecanismo da natureza. E é assim conosco. Se hoje eu vejo que eu estou sofrendo, se hoje eu vejo que eu tenho determinadas dificuldades, vícios, hábitos, qualidades, é porque eu também tenho o entendimento de que eu, enquanto espírito, fui sendo responsável por todo o acervo, por toda a bagagem que eu trago hoje, que eu tenho hoje, nesse momento. Então, o Consolador Prometido vai flertar com essa ideia da autorresponsabilidade. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento quando ele compreende, porque nós ainda não compreendemos, e aí nos achamos hoje injustiçados, né? Sabe que esse lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. E no finalzinho, pessoal, ele fala: assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Essa fé raciocinada, fruto daquele entendimento que comentamos no vídeo passado. Se você ainda não viu, corre lá, tá aí na playlist. E a esperança também é outro sentimento, pessoal, que não é simplesmente, eu tenho esperança aqui porque eu entendi, é isso que se deve fazer. Não. Quando você entende que algo vai acontecer, que está dentro de um sistema, né, como a gente falou também em outros vídeos, a felicidade não é deste mundo, mas a felicidade virá. Quando? Como? Depende do mérito de cada um, mas ela virá. Ela não é deste mundo. Aqui nós temos momentos felizes, uns mais, outros menos, mas a felicidade plena não é deste mundo. Só que pelo nosso conhecimento, pelo nosso estudo, pelas nossas experiências, sabemos que ela virá. Então é isso, da mesma forma que a gente estuda as leis da natureza, da mesma forma que a gente tem conhecimentos científicos,
esperamos que algo aconteça, porque faz parte daquela dinâmica. E da mesma forma que o Espiritismo, se existe uma justiça divina, se sabemos que a felicidade é o nosso destino, que existe a lei da progressão, é claro que assim vai ficar mais fácil a gente exercitar a nossa fé, ter a nossa fé. O Espiritismo, através desse entendimento que ele nos traz, ele consola pela fé e pela esperança. Tá bom, pessoal? Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Quando a gente fala de fé, né, de esperança, eu estava até assistindo um estudo agora do Arthur Valadares, e ele falava sobre o Sermão da Montanha, né, das bem-aventuranças. E ele fala uma coisa bem interessante, que o Sermão das Montanhas, apesar dele consolar, dele vir dali uma palavra de conforto, né, ele é muito desafiador, porque ele fala ao mesmo tempo que você vai conseguir, mas para você conseguir algo, pressupõe que seja feito um sacrifício, que é o que a gente falou também no vídeo passado, né, um trabalho de equipe. Você está falando do Consolador prometido, então esse Consolador é algo que eu tenho que fazer sacrifício. Então eu tô na dor aqui, eu tô na dor, eu tô sofrendo, eu quero que alguém me console. E eu que ainda vou ser desafiada, eu que ainda vou ter que fazer esse sacrifício. E é muito isso mesmo, pessoal, porque a nossa forma de aprendizado, né, ela tem que ser genuína. A gente tem que aprender a caminhar com as nossas próprias pernas. Seria muito fácil se, de repente, como eu já falei, a gente recebesse uma mala de coisas, todos os nossos desejos na nossa porta. Mas não é isso que Deus quer, não é isso que a espiritualidade quer. Eles querem que a gente aprenda genuinamente. E a única forma da gente aprender é trabalhando, é se sacrificando, é se resignando, é abrindo mão de certas coisas para que o sentimento de bem real já possa habitar em nós. Que a gente ainda não precise pensar para fazer o bem, mas que ele já seja o bem, a caridade, o amor, para que eles já estejam dentro da gente. E para isso, pessoal, só muito sacrifício, só muito trabalho e muito estudo. Então eu falo, né? Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, eu espero que ele não tenha te confundido nem te desanimado, que você possa realmente ter entendido que sim, vai ter essa parte do trabalho, vai ter essa parte do sacrifício, mas que depois vai valer a pena e que não existe outra forma senão essa, tá bom? Eu espero vocês nos próximos vídeos. Até lá!